Segundo, o eleito ama com ternura e honra verdadeiramente a Santíssima Virgem como sua boa mãe e senhora. Ele a ama não só de boca, mas em verdade. Ele a honra não só exteriormente, mas no fundo do coração. Ele evita, como Jacó, tudo o que lhe possa desagradar e pratica com fervor tudo o que julga poder adquirir-lhe sua benevolência. Traz-lhe e dá-lhe, não 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas o corpo e a alma, com tudo o que deles depende, simbolizados pelos 2 cabritos de Jacó, a fim de, primeiro, que ela os receba como uma coisa que lhe pertence. Segundo, que ela os faça morrer para o pecado e para si mesmos, despojando-os da própria pele e despindo-os do amor próprio, e, por este meio, agradar a Jesus, seu Filho, que não quer por amigo e discípulo, senão os que estão mortos para si mesmos. Terceiro, que ela os prepare segundo o gosto do Pai Celeste e para a sua maior glória, mais por ela conhecida do que por qualquer outra criatura. Quarto, que, por seus cuidados e intercessões, o corpo e alma entregues, bem purificados de toda nódoa, bem mortos, bem despojados e bem preparados, sejam um manjar delicado, digno da boca e da bênção do Pai Celeste. Não é porventura isso mesmo que fazem as almas predestinadas, que gostam e praticam a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, que nós ensinamos para testemunhar a Cristo e a Maria um amor efetivo e corajoso? Os réprobos dizem muito amar Jesus, amar e honrar Maria, mas não na sua própria substância, mas não até lhe sacrificar o corpo com os sentidos e sua alma com as paixões, como os predestinados. Terceiro, são eles submissos e obedientes à Santa Maria, como a sua boa mãe, a exemplo de Cristo, que dos 32 anos vividos na terra, 30 empregou em glorificar a Deus, seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua Santa Mãe. Eles lhe obedecem ao seguir com retidão aos seus conselhos, assim como Jacó aos de Rebeca, a quem ela disse: meu filho, segue os meus conselhos. Ou como os convivas das bodas de Caná, aos quais disse a Santa Maria: fazei tudo o que ele vos disser. João 2, versículo 5. Jacó, por haver obedecido à sua mãe, recebeu a bênção quase que por milagre, embora por natureza ela não se lhe destinava. Os convivas das bodas de Caná, por haverem seguido o conselho de Santa Maria, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que então convertera a água em vinho, pelo rogo de sua Santa Mãe. Igualmente, todos que, até o fim dos séculos, receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, não receberão tais graças, senão em consequência de uma perfeita obediência a Maria. Os de Esaú, ao contrário, perdem sua bênção por falta de submissão à Santa Maria. Quarto, eles têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem, sua boa mãe. Pedem, sem cessar, o seu socorro. Têm-na como a estrela polar para chegarem a bom porto. Descobrem-lhe seus tormentos e necessidades com muita abertura de coração. Se lhe agarram ao regaço de misericórdia e doçura para conseguir o perdão de seus pecados por intercessão dela, ou para lhe saborear a doçura maternal em suas penas e sofrimentos. Eles até se lançam, se escondem e se perdem de maneira admirável em seu seio amoroso e virginal, para aí serem inflamados de puro amor, purificados das menores manchas e encontrar plenamente a Cristo, onde aí reside como em seu mais glorioso trono. Oh, que felicidade! Não julgueis, diz o abade Guerric, haver mais alegria em habitar no seio de Abraão que no seio de Maria, pois aí estabeleceu o Senhor o seu trono. Os réprobos, ao contrário, depositam em si mesmos toda a confiança
e assim, como o filho pródigo, não comem senão o alimento dos porcos. Como o sapo, não se alimentam senão de terra e barro. E como os mundanos, não amam senão as coisas visíveis e exteriores. Não provam das doçuras do regaço e do seio de Maria. Não sentem o apoio e a segurança que os predestinados encontram na Virgem Santa, sua boa mãe. Eles amam miseravelmente a fome das coisas corpóreas e exteriores, segundo disse São Gregório, porque não querem saborear toda a doçura que já está preparada no íntimo deles e no interior de Cristo e de Maria. Quinto, os predestinados, enfim, caminham pelas vias da Virgem Santa Maria, sua boa mãe, ou seja, eles a imitam, e é nisto em que são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo o sinal infalível de sua predestinação. Segundo lhes disse essa boa mãe, bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Provérbios 8:32. Ou seja, bem-aventurados, neste mundo, os que praticam, com o auxílio da divina graça, minhas virtudes e seguem os passos da minha vida. São felizes neste mundo, durante toda a vida, pela abundância de graças e doçuras que eu lhes comunico de minha plenitude, e que recebem mais abundantemente do que aos outros que não me imitam de tão perto. São felizes na hora da morte, que lhe é doce e tranquila, a qual assisto ordinariamente, para conduzir eu mesma aos gozos e alegrias eternas. São, enfim, felizes na eternidade, porque nunca nenhum dos meus bons servos, que em vida imitaram minhas virtudes, se perdeu. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes na vida, na morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se com ingressar nas confrarias de Santa Maria, recitar algumas orações em sua honra ou fazer-lhe qualquer devoção exterior. Ó Santa Virgem Maria, minha boa mãe, quão felizes são aqueles, repito-o, com os transportes do meu coração, quão felizes são aqueles que, sem se deixarem seduzir por uma falsa devoção a vós, caminham fielmente em vossas vias, seguem os vossos conselhos e ordens. Porém, quão infelizes e malditos são aqueles que, abusando de vossa devoção, não observam os mandamentos de vosso Filho. Malditos os que se afastam dos teus mandamentos. Salmo 118, versículo 21. Vejamos, agora, as obras caridosas que a Santíssima Virgem Maria, como a melhor de todas as mães, presta a seus fiéis servos, que a ela se dão e se entregam da maneira que apresentei e segundo a figura de Jacó. Parágrafo 1º. Eu amo os que me amam. Provérbios 8:17. Ela os ama. Primeiro, porque ela é a mãe verdadeira deles. Ora, uma mãe ama sempre seu filho, o fruto de suas entranhas. Segundo, ela os ama por gratidão, porque, com efeito, ela os ama como sua boa mãe. Terceiro, ela os ama porque, sendo predestinados, Deus os ama. Eu amei Jacó, mas aborreci Esaú. Romanos 9:13. Quarto, ela os ama porque a ela por inteiro se consagraram, e são-lhe o quinhão e a herança. Possui a tua herança em Israel. Eclesiástico 24:13. Ela os ama com ternura, e com tanto mais ternura do que todas as mães somadas. Acumulai, se puderdes, todo o amor natural que as mães do mundo inteiro têm por seus filhos, num só e mesmo coração de mãe para com um só filho. Por certo, essa mãe muito amará a tal filho. Contudo, verdade é, Maria ama com ainda mais ternura a seus filhos do que essa mãe amaria o seu. Ela não os ama apenas com afeto, mas com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, e mais do que o de Rebeca por Jacó. Eis o que essa boa mãe, de quem Rebeca não era senão figura, fez para conseguir aos seus filhos a bênção do Pai Celeste. Primeiro, ela está de olho, como Rebeca, nas ocasiões propícias de lhes fazer bem, engrandecer e os enriquecer,
posto que em Deus ela vê claramente todos os bens e todos os males, as venturas e desventuras, as bênçãos e as maldições de Deus, dispõe as coisas de longe, para livrar de toda sorte de males seus servos e os cobrir de toda sorte de bens, de modo que, se há um benefício a ser ganho de Deus, pela fidelidade de uma criatura em um nobre ofício, certo é que Maria irá conseguir essa ventura para algum dos seus bons filhos e servos, e lhes dará a graça para levar tal missão e ofício a cabo, com fidelidade. Segundo, ela os enche de bons conselhos, qual Rebeca a Jacó. Segue os meus conselhos. Gênesis 27, versículo 8. E entre tantos conselhos, inspira-lhes o de trazer 2 cabritos, ou seja, o corpo e a alma, para lhes consagrar, em ordem a cozinhar um agradável manjar a Deus, e o de fazer tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, ensinou por exemplos e palavras. Se não for ela mesma, que por si transmite tais conselhos, é pelo ministério dos anjos, cuja honra e prazer maior é obedecer a qualquer de suas ordens, para descer à terra e acudir a alguns dos servos seus. Terceiro, quando lhe trazemos e consagramos o corpo e a alma, e tudo o que deles depende, sem nada excluir, que faz essa boa mãe? O que outrora fizera Rebeca aos 2 cabritos trazidos por Jacó. Primeiro, ela os abate e os faz morrer para a vida do velho Adão. Segundo, ela os esfola e despoja da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio e da vontade própria e de todo o apego à criatura. Terceiro, ela os purifica das manchas e impurezas e pecados. Quarto, ela os cozinha ao sabor de Deus e para sua maior glória. E posto não haja quem conheça perfeitamente, senão ela, o gosto divino e a maior glória do Altíssimo. Também não há quem, senão ela, que pode, sem se enganar, acomodar e aprestar nossa alma e nosso corpo, segundo esse gosto infinitamente egrégio e essa glória infinitamente escondida e eterna. Quarto, essa boa mãe, havendo recebido a oferta perfeita que lhe fizemos, a saber, nós mesmos e nossos próprios méritos e satisfações, pela devoção de que falei, e nos havendo despojado de nossos velhos hábitos, nos prepara e nos torna dignos de comparecer ante o nosso Pai Celeste. Primeiro, reveste-nos ela com os trajes adequados, novos, preciosos e perfumados de Esaú, o primogênito, ou seja, de Jesus Cristo, seu Filho, os quais ela guarda em sua morada. As possui em seu poder, enquanto tesoureira e dispenseira universal e eterna dos méritos e virtudes de seu Filho, Jesus Cristo, os quais dá ela e comunica a quem quer, quando quer, como quer e quanto quer, como no sobredito vimos. Segundo, ela envolve o pescoço e as mãos de seus servos com a pele dos cabritos abatidos e esfolados, ou seja, ela nos adorna com os méritos e o valor de suas próprias ações. Ela mata e mortifica, na verdade, tudo o que de impuro e imperfeito há nas pessoas, mas, sem perder, nem delir bem algum feito pela graça a seus servos, ela o guarda e dilata para dele fazer o ornamento e a força de seu pescoço e mãos, ou seja, para dar-lhes força de carregar o jugo do Senhor, que se carrega no pescoço, e para obrarem coisas grandes para a glória de Deus e a salvação de seus pobres irmãos. Terceiro, ela asperge um perfume novo e uma graça nova às suas vestes e ornamentos, ao lhes comunicar as suas próprias vestes. Dá seus méritos e virtudes que ela os legou por testamento ao morrer. Segundo disse uma santa religiosa do século passado, falecida em odor de santidade, e que o soube por revelação, de sorte que todos os seus domésticos, fiéis servos e escravos, são duplamente vestidos com as vestes de seu filho e as suas. Todos os seus domésticos trazem vestidos forrados. Provérbios 31, 21. Eis porque não tem de temer o gélido frio de Jesus Cristo, branco como a neve, ao qual os réprobos,
de todo nus e privados dos méritos de Cristo e de Santa Maria, não poderão suportar. Quinto, ela lhes consegue, enfim, a bênção do Pai Celeste, embora, não sendo senão filhos mais novos e adotivos, naturalmente não as devessem receber, com as vestes todas novas, assaz preciosas e de bom odor, e com o corpo e a alma bem preparados e aprestados, abeiram-se confiadamente do leito de repouso do Pai Celeste. Ele os sabe, distingue pela voz, que é a do pecador. Lhes apalpa as mãos cobertas de pecado, sente o bom odor de suas vestes, come com alegria o que Maria, sua mãe, lhe preparou, e reconhecendo neles os méritos e o bom odor de seu filho e da sua santa mãe, primeiro, dá-lhes uma dupla bênção, a bênção do orvalho do céu. Deus te dê do orvalho do céu. Gênesis 27 e 28, ou seja, a graça divina, que é a semente da glória. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual do céu em Cristo. Efésios 1, 3. E a bênção da fertilidade da terra. Gênesis 27 e 28, ou seja, este bom Pai lhes dá o pão de cada dia e uma suficiente abundância dos bens deste mundo. Segundo, designa os senhores dos outros seus irmãos, os réprobos, mas, apesar de nem sempre se manifestar tal primazia nesse mundo que passa num sopro, onde dormem os réprobos, os pecadores se exaltarão e com discursos se gloriarão. Salmo 93, versículos 3 e 4. Vi o ímpio sumamente exaltado. Salmo 37, versículo 35. Essa primazia é, porém, verdadeira e será manifesta no outro mundo, por toda a eternidade, onde os justos, segundo disse o Espírito Santo, dominarão e comandarão as nações. Eles julgarão as nações, dominarão os povos. Sabedoria 3:8. Terceiro, Sua Majestade, não se contentando de lhes abençoar nas próprias pessoas, abençoa também a todos os que os abençoarem, e maldiz a todos que lhes maldizem e perseguem. Parágrafo 2º. Ela supre todas as necessidades. O segundo dever de caridade que Santa Maria exerce para com seus fiéis servos é de tudo provê-los, assim ao corpo como à alma. Dá-lhes vestes forradas, como acabamos de ver. Dá-lhes de comer os mais deliciosos manjares da mesa de Deus. Dá-lhes de comer o pão da vida, que ela formou. Meus filhos, enchei-vos dos meus frutos. Diz-lhes ela pela boca da sabedoria, ou seja, de Jesus Cristo, do fruto da vida, que dei à luz para vós. Vinde, comei o pão que eu vos dou, e bebei o vinho que vos preparei. Provérbios 9, 5. Comei, amigos, e bebei, e embriagai-vos, caríssimos. Cântico dos Cânticos 5, 1. Vinde, repete ela noutro lugar, comei o meu pão, que é Jesus, e bebei o vinho de seu amor, que para vós preparei com o leite do meu peito. Posto seja ela a tesoureira e dispensadora dos dons e graças do Altíssimo, ela toma uma boa parte, e a melhor, para nutrir e sustentar aos seus filhos e servos. Eles se saciam com o pão vivo, embriagam-se com o vinho gerador de virgens. Eles são levados ao seu pomo, aos seus peitos sereis levados. Isaías 66, 12. E com tanta facilidade carregam o jugo de Cristo, que lhe mal sente o peso, graças ao óleo da devoção em que o faz apodrecer e diluir. Apodrecerá o jugo por causa da abundância do azeite. Isaías 10, 27. Parágrafo 3º. Ela os conduz. O terceiro bem que Santa Maria faz aos seus fiéis servos é conduzi-los e dirigi-los segundo a vontade de seu filho. Conduziu Rebeca o pequeno Jacó e lhe deu, de quando em quando, bons conselhos, seja para lhe atrair a bênção do pai, seja para evitar o ódio e a perseguição de seu irmão Esaú. Maria, que é a estrela do mar, conduz todos os seus fiéis servos a bom porto. Mostra-lhes os caminhos da vida eterna,
não lhes deixa perigar. Conduz-lhes pela mão nas sendas da justiça. Fortalece-os quando estão prestes a perecer. Levanta-os quando caem. Repreende-os, sendo uma tão carinhosa mãe, quando erram. E até, vez por outra, castiga-os com amor. Pode, porventura, um filho obediente a Maria, sua mãe nutrícia e esclarecida diretora, perder-se nos caminhos da eternidade? Seguindo-a, diz São Bernardo, vós não vos desviareis. Não temeis que um verdadeiro filho de Maria seja enganado pelo maligno e descaia em alguma heresia formal. Onde guia Maria, aí não se acha o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com suas sutilezas. Parágrafo 4º. Ela os defende e os protege. A quarta mercê que faz Santa Maria a seus filhos e servos fiéis é os defender e proteger contra os inimigos. Rebeca, por cuidados e engenhos, livrou Jacó de todos os perigos que o ameaçavam, e singularmente da morte, que aparentemente causar-lhe-ia seu irmão Esaú, pelo ódio e inveja que lhe tinha, segundo outrora Caim matara seu irmão Abel. Maria, a boa mãe dos predestinados, os esconde sob as asas de sua proteção, como a galinha a seus pintinhos. Fala-lhes, inclina-se a eles, condescende com todas as suas fraquezas. Para lhes proteger e livrar do falcão e do abutre, ela os cerca em torno de si e os acompanha como um exército em linha de batalha. Terrível como um exército em ordem de batalha. Cântico dos Cânticos 6:4. Um homem, rodeado de um exército bem ordenado de 100.000 homens, acaso poderá ele temer os inimigos? Um fiel servo de Maria, circundado de sua proteção e poder imperial, tem ainda menos medo. De tal sorte despacha essa boa mãe e poderosa princesa dos céus batalhões de milhões de anjos para acudir a um só dos seus servos, que jamais se poderá dizer que um servo fiel de Maria, se havendo a ela confiado, sucumbir à malícia, à multidão e à força dos seus inimigos. Parágrafo 5º. Ela intercede por eles. O quinto e maior bem, enfim, que a tão amável Maria concede a seus fiéis devotos, é por eles interceder junto a seu Filho, os apaziguar com rogos, unir-se a eles com um tão íntimo vínculo e os conservar. Rebeca induziu Jacó a aproximar-se do leito de seu pai, e o bom homem o tocou, o abraçou e até o beijou com alegria, mostrando-se contente e saciado com as carnes bem feitas e saborosas trazidas por ele, e havendo exalado com tanto contentamento a fina fragrância de suas vestes, exclamou: Eis o cheiro de meu filho, é como o cheiro de um campo florido que o Senhor abençoou. Gênesis 27:27. Esse campo fértil que cativa o coração do Pai, outro não é, senão o aroma das virtudes e dos méritos de Maria, que é um campo cheio de graça, onde Deus Pai semeou, como o grão de trigo dos eleitos, seu Filho único. Oh, quão bem-vindo a Cristo é, Pai do futuro século, um Filho cheiroso e perfumado com as essências de Maria. Oh, quão célebre e perfeitamente a ele se une, já longamente o demonstramos. Ademais, após Maria acumular de favores seus filhos e fiéis servos, conseguindo-lhes a bênção do Pai Celeste e a união com Jesus Cristo, ela os conserva no mesmo Cristo, e a Cristo neles. Guarda-os e por eles vela eternamente, a fim de não perderem a graça de Deus, nem perecerem as insídias dos inimigos. Os santos detém na plenitude, e nela os faz perseverar até o fim, como vimos. Eis a explicação dessa grande e antiga figura da predestinação e condenação, tão desconhecida e tão cheia de mistérios.